Queridos irmãos e amadas irmãs, recebam a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta sou eu, seu irmão em Cristo, irmão Alan. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um dos meus irmãos que estarão ouvindo este áudio. Que a palavra de Deus, ela diz que a fé é pelo ouvir e não por vista. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um dos meus irmãos e de minhas irmãs. E vamos aí, amados irmãos, ao primeiro pecado de condenação, que vai se encontrar em Mateus 12, 32. Mateus 12, 32. Vai dizer assim: E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então tá aí, meus amados irmãos. Primeiro pecado de condenação, a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Automaticamente, depois que o cristão, que ele conhece a palavra, que ele conhece a Sagrada Escritura, blasfema contra o Espírito Santo de Deus, seja numa revelação, numa profecia, seja da doutrina santa de Deus, automaticamente, amados irmãos, esse daí já está condenado, não tem mais volta, porque a palavra de Deus não mente, e a Bíblia diz que Deus não é um para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, eu e você devemos tomar cuidado com esse pecado da blasfêmia do Espírito Santo. Muitos já têm blasfemado da doutrina, para esses não tem mais volta, porque a doutrina não é de homem, e sim de Deus, do Espírito Santo de Deus. E que nós não falamos doutrina de homens, e falamos, glória a Deus, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus. Então veja, amados irmãos, muitos talvez já tenham cometido esse pecado de condenação e não percebem. Segundo pecado, amados irmãos, Mateus 18, 35. Vamos ler aqui para os irmãos estar acompanhando direitinho, porque a gente tem que ver tudo, amados irmãos, pela palavra de Deus, amém? Mateus 18, 35, que vai dizer assim: Assim vos fará também meu Pai celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então veja aqui, amados irmãos, aqui Jesus disse a parábola do credor incompassivo, que um perdoou o pecado de outro irmão, mas esse tal que foi perdoado não perdoou o pecado de outra pessoa, uma dívida. Então Jesus deu um parecer por discípulos: se vocês não perdoar o próximo de vocês também não vão ser perdoados por Deus, nosso Pai. Então veja, amados irmãos, se eu e você não perdoar o nosso próximo, não amar o nosso próximo, nós não vamos ser perdoados por Deus. Não adianta fazer obra, não adianta ter fé, não adianta ter santificação, mas se tiver, glória a Deus, intrigado, não tiver perdoado o próximo, está em pecado de condenação. Ou seja, nós temos que, quando nós tiver alguma coisa, alguma contenda, glória a Deus, com o nosso próximo, que isso não vem acontecer, mas somos faltos, né? Nós temos que perdoar o nosso próximo antes do sol se pôr, como a palavra de Deus diz. Irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, a gente tem que se irar, mas não botar a ira para fora. Ou seja, liberar o perdão. Então, o cristão tem que perdoar. O cristão, ele tem que perdoar o próximo. Porque Jesus perdoou todos os seus perseguidores. E ainda hoje ele perdoa muitos, que até blasfemam do seu nome, mas não perdoa aqueles que blasfemam do Espírito Santo. Próximo aí, amados irmãos, e último, vamos estar lendo aqui em Romanos, capítulo 7, no versículo 3, vai dizer assim: De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Então veja, meus amados irmãos, que o adultério também é um pecado de condenação. Então nem um pode se casar com a repudiada, e nem aquele que comete o adultério.
Então o adultério ele é um pecado de condenação. Qualquer que for pego adulterando já está no pecado da condenação. E aquele que casar com a mulher que foi repudiada também. Então vede, meus amados irmãos, para os irmãos não estar caindo no adultério e nem estar se casando com a repudiada. Ou seja, você só pode se casar novamente se for viúvo ou se for viúvo. Mas se for, glória a Deus, casar com a mulher que foi repudiada, você está no pecado de condenação e não tem mais volta. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada